Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos para juntos fazermos mais um consultório de família. E eu quero agradecer você que sempre está ligadinho aqui com a gente. Obrigada. Você faz parte de algo que para a gente é muito significativo, confirmar que o que estamos fazendo chega ao coração de muitas famílias e provoca mudanças para melhor. E essa conexão entre nós tem sido certamente pelo propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o impacto das telas para as crianças, mas também para os adultos, ou seja, o uso das telas nas mãos dos nossos filhos, os celulares, os tablets, não somente como nós discutíamos há um tempo atrás, a televisão, mas as telas no plural, o impacto delas, já que tudo se tornou tão mais fácil, tão mais próximo, tão mais à mão das crianças já bem pequenininhas. Estudos já dizem muito sobre esse contato do humano tão cedo com as telas e tudo que estas nos oferecem. Nós vamos entender hoje aspectos fundamentais para você ter em mente como lidar, já que não dá para que nós desprezemos a tecnologia que tanto nos faz bem. Mas quando ela nos faz mal? Quando não deveria ser utilizado pelas crianças? O que acontece no cérebro? O que há para se saber e então aprender a lidar com algo tão em nossas mãos? Meus convidados de hoje já estão aqui. Eu antes te convido a participar com a gente ao longo do programa. Tendo dúvidas, mande a sua pergunta usando as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Fica fácil de você colocar ali a sua pergunta. Aquilo que te incomoda, manda para a gente. Queremos te ajudar. Meus convidados de hoje, apresento para você. A professora Thalita é doutoranda em educação, já esteve com a gente há algum tempo, fizemos excelentes programas e ela volta mais uma vez. Bem-vinda, Thalita. Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui novamente, participarmos juntos desse consultório de família. Nossa saudação também para aqueles que nos assistem pelas telas. É verdade. Muito obrigada, professora. Acompanhada do professor Adalto Garcia, ele é doutor em psicobiologia. Bem-vindo, tudo bem? Prazer em recebê-lo pela primeira vez. O prazer é meu, Darleide, muito bom estar aqui, é um privilégio, agradeço o convite, apesar do nervosismo da estreia, mas assim. Nós estamos aqui. E um abraço àqueles que nos assistem pelas telas. Verdade, muito obrigada. Para quebrar o gelo, em dupla pergunta que vem a seguir. Doutor, qual é o impacto das células, melhor, das telas, do uso das telas no cérebro das crianças, principalmente? Darleide, para a gente falar sobre impacto da internet, das telas no cérebro, a gente tem que ter em mente o conceito de plasticidade cerebral. Até a primeira metade do século passado, os cientistas acreditavam que o cérebro humano era fixo. Ele se desenvolvia ao longo da infância e adolescência e depois ele se tornava um órgão fixo, sem mudança. A partir da metade do século passado, começaram a se fazer pesquisas e essas pesquisas foram mostrando a plasticidade, como o cérebro está em constante dinamismo, em constante moldagem. Uma pesquisa muito interessante foi feita com macacos. Eles davam comida, colocavam alimento no recipiente para os macacos, mas era um recipiente inacessível. E eles entregavam uma espécie de instrumento, de ferramenta, para que o macaco pudesse abrir e acessar o alimento. E os macacos aprenderam a abrir com essa ferramenta. Eles monitoraram essas atividades através de mapeamento cerebral. E não muito tempo depois, rapidamente, eles descobriram que na área do nosso cérebro, que tem um esquema, nós temos uma área do cérebro que tem um esquema corporal nosso. Todas as áreas do corpo estão representadas ali, tanto na área sensorial quanto na área motora. Então você tem ali a área da mão, dos dedos, todo o corpo. E eles descobriram, perceberam que
na mão, na representação da mão do macaco no cérebro, começou a aparecer um instrumento, a ferramenta. O cérebro começou a assimilar a ferramenta como uma extensão da mão do macaco, fazendo parte da mão do macaco. Por que eu estou citando essa pesquisa? Porque a partir daí a gente pode entender, por exemplo, hoje, nós vivemos com o celular na mão. O nosso cérebro, ele é moldável, ele começa já, muito rapidamente, a entender que o celular é uma extensão da nossa mão. Daí a gente entende porque é tão difícil, muitas vezes, deixar o celular longe. Porque para o nosso cérebro, ele já faz parte de nós. A questão é como ele está nos moldando. Um autor, na década de 60, 1964, um autor americano, McLuhan, ele escreveu um livro. Nesse livro, os meios de comunicação como extensões do homem. Ele tem uma frase emblemática que ele diz assim: o meio é a mensagem. O que ele queria dizer com isso? A maneira como nós recebemos a informação causa maior impacto sobre nós, sobre como nós pensamos e agimos sobre nossa vida, do que a própria mensagem, o próprio conteúdo. Então, a internet, as telas vão moldando o nosso cérebro à medida que a gente vai utilizando. E, infelizmente, as pesquisas estão mostrando que essa moldagem não é normalmente positiva, não nos traz ganhos. E se traz ganhos, porque traz alguns ganhos, eles não valem o custo, as perdas que nós estamos tendo. O meio impacta mais que a própria mensagem. Thalita do céu, é sério? Só porque eu disse que era uma pergunta dupla, ou seja, já vou na sequência com ele e venho aí com você, Thalita. Porque, assim, a pergunta que não quer calar, não é suficiente, então, a gente só administrar o que vê, o conteúdo que chega, o que meu filho está assistindo, o que eu mesma acesso, não é só isso? Na verdade, isso não é o mais importante. Nesse livro, o McLuhan diz que a mensagem, ela é, na verdade, o pedaço de carne que é dado para o cão de guarda do nosso cérebro para distraí-lo. Porque a longo prazo, o que de fato está moldando o cérebro, e essa moldagem faz a gente ser o que é, tanto no que pensa como em como age, a longo prazo é o meio quem faz essa transformação. Então, eu lembro, desde que eu era muito pequeno, que eu me entendo por gente, Darleide, eu lembro que havia essa preocupação na televisão na época. A televisão você pode utilizar sem problema, desde que você controle o que você vai assistir. Agora os meios mais atuais, na internet, não tem problema seu filho ficar na internet, desde que você controle o que ele vai assistir. Mas isso não é verdade. Hoje já se sabe que a maneira como você recebe a informação, o meio pelo qual ela vem, está transformando o seu cérebro e fazendo você pensar dentro de um padrão. É como se nós nos transformássemos a imagem da máquina. A gente começa a pensar e a se comportar mais ou menos da maneira como um computador pensa e age. Eu quero entender mais, eu quero entender melhor. Como seria o padrão do computador, então é assimilado pela mente humana, que já quase faz isso no automático, porque ela não consegue filtrar. Como que esse meio aqui molda aqui o meu pensamento, minha visão de mundo? Bom, tudo que a gente faz, tudo que entra pelos nossos canais sensoriais, é feito através de ramificações de caminhos neurais. São sistemas neurais que são criados, redes são criadas, e elas estão, como eu disse, em constante moldagem. O cérebro está o tempo todo se modificando, de acordo com aquilo que a gente assiste, ouve, pensa, ele está se modificando. Então, o que acontece? Como as telas, a internet ou as telas que a gente utiliza, smartphones, computadores, internet em geral, elas utilizam vários canais sensoriais ao mesmo tempo. Antigamente, quando você lia um livro, por exemplo, você só usava um canal sensorial, a leitura. Você queria a visão. Você queria assistir ou ouvir um DVD, música, só audição. Agora, no computador, você está interagindo ao mesmo tempo que você está vendo
você está ouvindo e você está teclando ou mexendo no mouse. Então, você tem aí 3 canais sensoriais. Essa sobrecarga de informação que você recebe pelos 3 canais faz com que o seu cérebro aprenda a trabalhar dessa maneira, ou seja, de forma extremamente rápida. Aí você vai falar, bom, isso deve ser bom, porque eu estou acelerando o processamento cerebral. Só que para que ele possa acelerar o processamento, ele vai ter que deixar outras atividades importantes para poder cuidar dessa sobrecarga de informação. Então, isso vem rapidamente em fragmentos, porque você não se aprofunda num texto, num assunto. Ao mesmo tempo que você está lendo sobre alguma coisa, vem um hiperlink, uma propaganda, um hiperlink para te levar para outro site, e som, essa superestimulação acaba transformando o seu cérebro, ou treinando o seu cérebro para funcionar assim. Você fica uma pessoa distraída, desatenta, que não consegue focar. Existem muitos escritores, jornalistas que já reclamam, admitem que não conseguem mais pegar um texto e ler com profundidade, porque o cérebro está funcionando só dessa forma, no ritmo do computador. Muito rápido, fragmentado, com muita distração. Superficial. É como se você, ao invés de mergulhar num mar, num oceano de palavras, como você fazia quando lia um livro, você surfa por cima do oceano rapidamente, mas superficialmente, como se fosse num jet ski. Eu acho que seria interessante, talvez, você explanar um pouquinho também sobre a questão da memória, né? Da memória de curto prazo e a memória de longo prazo, que são as questões principais que afetam depois na própria aprendizagem, né? Eu acho que seria interessante, talvez, você mencionar esse aspecto também. Enquanto ele falava, Thalita, e você também aprofunda nessa direção, que provavelmente seja, então, por isso que, recentemente, pelo menos li, que é a primeira vez que se identifica um QI menor dos filhos em relação ao QI, o quociente de inteligência dos seus pais. É isso mesmo? Exatamente. Meu Deus. É uma publicação de um cientista ele é médico, né? Ele é médico neurocirurgião pediátrico francês, que fez um estudo grande, publicou recentemente um livro que foi traduzido para o português. A Fábrica dos Cretinos Digitais. Uau! Que constatou a geração que tem o QI, pela primeira vez, essa geração tem o QI mais baixo que dos seus pais. Bom, e você como doutoranda em educação, como uma mulher que já se dedica à educação há mais de 40 anos e que viu muita mudança ao longo desse tempo todo e continua assistindo e participando também, o que te faz pensar diante desse cenário? É interessante que eu passei a ler sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, porque nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 10 anos, eu fui surpreendida trabalhando com educação, com escolas de educação básica, desde 2010 que eu retornei para a educação básica. Eu me surpreendi com a quantidade de alunos chegando nas escolas com transtornos de aprendizagem, de comportamento. Então, o aumento excessivo de déficit de atenção, hiperatividade, de crianças com dificuldades de aprendizagem. E eu me assustei, porque isso é um cenário que 8 anos que eu passei fora da educação básica, no ensino superior, de repente eu retorno e esse índice aumentou de maneira assim, surpreendente. E eu comecei a procurar razões e causas. E me deparei com um estudo, exatamente esse estudo francês, apontando que a forma de diagnóstico na França é diferente da forma de diagnóstico nos Estados Unidos, desses casos, e que o Brasil copia o modelo norte-americano, mas que havia razões. Só que, na ocasião, eu lembro que eu fiz um curso sobre tecnologia de informação a serviço da educação. E o professor falou assim, olha, nós temos vários estudos que apontam os benefícios, mas ainda não há estudos que apontam algum tipo de malefício. Só que, o que ocorreu? Essa geração milênio, geração Y, que cresceu já utilizando telas, está entrando agora no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho começa a perceber a dificuldade que eles têm de se relacionar, de lidar com trabalho em equipe, porque quem trabalha só com
Quem convive muito com máquina e com tela, o relacionamento com outras pessoas fica mais difícil, né? O interpessoal. Então, quando o mercado de trabalho começa a sinalizar isso, começou na Europa, sinalizar, olha, esse jovem que está chegando no mercado de trabalho está com dificuldades, vamos ver as causas. E agora nós temos nas escolas crianças que já nasceram manuseando telas. Então já estão, e os estudos já começam a mostrar, olha, eles estão com dificuldade de aprendizagem, estão com perda cognitiva, estão mais agressivos. Então, os estudos começam mais ou menos desde 2007, 2008, que há estudos longitudinais sendo publicados dessa geração que começou a crescer utilizando telas normalmente. Thalita, só para o pessoal ali de casa, os pais, entenderem do que você está falando quando se refere a perdas cognitivas. Isso é muito importante também para que você tenha ciência de que nós estamos falando de algo muito sério. Nós não estamos falando de alguma coisa que vai acontecer, está acontecendo. E é alguma coisa que é séria mesmo do ponto de vista de desenvolvimento dos seus filhos, por quem você trabalha tanto, porque você corre tanto, faz tanto esforço para vê-los crescendo, se desenvolvendo, sendo bons cidadãos, realizando, mas eles estão se tornando improdutivos. Por conta disso que nós pais trabalhamos tanto para dar-lhes nas mãos. Nossos filhos só serão vistos como filhos que têm o que lhe é confortável ter se cada um deles tiver o seu computador, o seu celular e tem mais, né? A própria demanda da vida, a própria escola vai levar a que os nossos filhos comecem a estudar, não mais fazendo uso do livro em papel, mas das telas, ou seja, é um mundo que a gente precisa, diante disso tudo, entender como é que eu posso ao menos minimizar tudo isso. Thalita. Tá. Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento do cérebro é muito rápido, não é? Nos primeiros anos é significativo esse desenvolvimento, o Adalto até poderia falar melhor sobre essas questões das conexões neurais, do funcionamento cerebral. Porém, já há estudos hoje que mostram que as crianças que crescem, desde bebê, né? Desde o primeiro ano de vida até os 7, 8 anos, manuseando telas, principalmente celulares, né, smartphones e tablets, há uma diminuição do córtex cerebral, afina o córtex cerebral, coisa que ocorre normalmente na velhice. Então, na velhice, nós temos uma perda de espessura do córtex cerebral, que é a parte externa do cérebro, que cuida principalmente da inteligência, da memória, das emoções, que abriga essas coisas. Há um afinamento. Então, a criança apresenta, e há outras causas também, dificuldade de aprendizagem, de entender o que está sendo comunicado a ela, de compreensão. Então, isso é uma perda cognitiva. Há outros fatores também, como, por exemplo, ficar sentada muito tempo. A criança fica quietinha, com 1 ano já vai mexendo, com 2 anos, 3 anos, mexendo na tela e os pais se encantam. Nossa, meu filho já consegue, olha, meu filho já consegue até pular os anúncios aqui no filminho do YouTube que ele quer assistir. Ele já sabe fazer tudo e a gente se encanta. Só que o fato dele estar na idade que deveria estar, correndo, pulando, subindo, descendo, ele está sentado e ele gosta de estar ali. Tira o tablet da mão de uma criança para você ver. O fato dele estar sentado e não estar se movimentando também diminui a atividade cerebral, que vai comprometer até a alfabetização. Já há estudos mostrando isso. Até a criança fica com dificuldade de aprender a ler, tanto a literacia quanto a numeracia é prejudicada pelo fato dela não ter desenvolvido a motricidade grossa, que a gente fala, que é dos músculos, dos movimentos, essa noção de corporalidade que ela tem que ter ao se movimentar. Então, vai comprometer depois a psicomotricidade fina e a própria aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática. Então, são estudos recentes que apontam realmente perda cognitiva no uso excessivo das telas. Eles dois são doutores, então eles não dirão jamais o que eu vou dizer agora, lembrando o que diziam especialmente os nossos pais. Resumindo, é como se essa geração estivesse emburrecendo. Eles são doutores, usam outra linguagem, mas eu posso traduzir aqui para você, nós, tete a tete, estão emburrecendo. Fecha parêntese, volto aqui para o Adalto. Aleide, eu quero só complementar a fala da Thalita
com um dado de pesquisa. Algumas pesquisas foram feitas, inclusive com bebês e crianças. O que eles fizeram? Os pesquisadores selecionaram um conteúdo de ensino de vocabulário para bebês, para estimular vocabulário em bebês e em crianças. Esse conteúdo foi ministrado por a mesma pessoa, o mesmo professor, pela tela e pessoalmente, ao vivo. E eles monitorando a ação cerebral dos bebês e das crianças. Eles descobriram que o cérebro tem a capacidade de identificar quando a origem da mensagem vem de uma pessoa presencial ou vem de uma tela. E quando é na tela, não há absorção com a mesma eficiência de conteúdo quando o professor está pessoalmente. Então, a gente está vendo agora essa questão da pandemia, em que os alunos ficaram em casa. Muitos pais estão resistindo hoje para que os alunos não voltem para a escola. O seu filho não consegue aprender, o cérebro dele sabe quando ele está recebendo a mensagem pela tela e ele não consegue assimilar com a mesma eficiência do que quando o professor está presente. Então, nós vamos perceber esse déficit só daqui a algum tempo. Um desastre, né? Um desastre isso. Por isso se fala já nesse atraso, mas vamos ver exatamente como será mais adiante. Eu lembro que a Thalita, inicialmente, quando estávamos formulando outras questões, mencionou a respeito de ser importante que você também nos fizesse saber sobre a memória recente, sobre o uso das telas e a memória. Isso tem tudo a ver com a questão do aprendizado, né? Você tem duas formas básicas de memória: memória de curto prazo e memória de longo prazo. Dentro da memória de curto prazo, o que mais se fala é a chamada memória de trabalho. Memória de trabalho é aquela em que você está focado nesse momento. Aquilo que você está pensando agora está na sua memória de trabalho. Então, se você me pede o número de telefone, do meu telefone, eu te passo, você não tem como anotar, você vai gravar. Isso é sua memória de trabalho. Aquela memória que a gente tem no computador chama memória RAM, né? Que é aquilo que você utiliza naquele momento. Essa memória, chamada memória de trabalho, ela é limitada com relação à manipulação de informações. Algumas pesquisas dizem que ela só pode manipular no mesmo trabalho, no mesmo processo, até 7 elementos de informação. Outras pesquisas falam em 2 ou 4. Então, ela é limitada. A memória de longo prazo é a sede da nossa maneira de entender o mundo, onde está o nosso aprendizado. Não só informações que nós aprendemos e levamos ao longo da história, mas esquemas complexos de entendimento. É como a gente raciocina, como a gente entende o mundo. Nossas crenças. Nossas crenças. Então, aquilo que de fato a gente compreende da nossa cosmovisão, consegue utilizar para receber novas informações e relacionar com elas, raciocinar em cima delas. Tudo isso é feito a partir de esquemas que estão na memória de longo prazo. A questão é, para eu transformar uma memória de trabalho em memória de longo prazo, é preciso um mecanismo cerebral muito específico. O hipocampo, que é uma área do cérebro que faz essa orquestração. Aquilo que a gente já sabe, já estudou, através da repetição. Mas o que acontece de fato no cérebro para fazer essa transformação? A memória de trabalho, como ela acontece? Quando você recebe uma informação, você trabalha uma informação, há uma estimulação dos neurônios. Só que a memória de trabalho, para estimular os neurônios, para captar a informação, ela utiliza só neurônios as ramificações que já existem. Para você transformar em memória de longo prazo, essa consolidação da informação na memória de longo prazo, ela requer que o neurônio se expanda, ele crie novas ramificações. Para um neurônio, uma célula, criar novas ramificações, é preciso que haja ação de proteínas, porque é preciso proteínas para que haja crescimento de tecido. A questão é que quando você, imagina, vou usar uma metáfora, você precisa encher uma banheira de água, ou uma piscina, e você tem um dedal. Uma xicrinha. É uma xicrinha pequena, né? Dedal é para quem é costureiro, né? Para quem é mais antigo. Mais antigo, uma xicrinha de café. Quando você, por exemplo, lê um livro, você está enchendo essa xicrinha e você tem que derramar aos poucos, xícara a xícara, nessa piscina. O que acontece é que quando você está sob efeito da internet, de telas, de hiperestimulação, essa memória de trabalho que só consegue lidar com poucos elementos ao mesmo tempo, ela é superestimulada e é sobrecarregada. Essa sobrecarga na memória de trabalho impede
a síntese das proteínas que vão fazer com que os neurônios expandam suas conexões. É como se embotasse a capacidade do neurônio de fazer essa expansão. Dificulta, impede. Impede. Se não cria proteína, o neurônio não pode criar ramificação. Se não cria ramificação, não há memória de longo prazo. Não há aprendizagem. É como derramar muita coisa no dedal ou na xicrinha, transborda não se aproveita nada. Você fica com a xicrinha com fragmentos de muitas fontes, porque você derramou ali de muitas fontes, aquilo que vai para a piscina não faz muito sentido, você fica um cérebro distraído, incapaz de aprender. E uma forma do cérebro funcionar distraído que vai permanecer, que você vai ter cada vez mais dificuldade de concentração, de atenção, e a gente percebe isso claramente na escola. Os alunos leem e não entendem o que leram. A capacidade de interpretação está diminuindo. Então, você vê alunos, por exemplo, que vão fazer o Enem, que fizeram o Enem, enunciados um pouco maiores das questões, quando chega no final do enunciado, eles não lembram mais o que leram no início. E tem muita dificuldade de interpretar, de leitura e interpretação. É exatamente por causa dessa... Lembrando que isso se refere a qualquer idade, tá, Darleide? Isso que eu ia te perguntar. Não só criança. Nós vamos para o intervalo, mas essa questão é muito interessante. Não está falando só de crianças, mas nós também, adultos, já somos afetados igualmente. Nós vamos para o intervalo, já voltamos, conversando com o doutor Adalto Garcia, com a doutora Thalita Silva. É rapidinho, já tem muitas perguntas aqui, nem sei se vai dar tempo. Como você vê, eu estou aqui super atenta para que você não perca nada também, porque é muito sério esse assunto de hoje. Até já. Amados, voltamos aqui no nosso consultório, lembrando já para você não perder tempo, nem um segundo sequer, de buscar conhecimento para você pôr em prática junto à sua família. Aqui nós oferecemos para você não somente esse momento de aprendizado com profissionais que vêm aqui, gabaritados como são, para compartilhar conhecimento com você, e também queremos fazer chegar às suas mãos conteúdo assim, ó. De maneira prática, que você possa folhear, estudar, aprender com tanta informação. Por onde começar? O que fazer? Como dialogar? Como reunir a família para tomar novas decisões? Aqui, com essa revista, um curso Entre Família, é um curso com lições, com proposições para que você considere a seriedade de lidar com a sua família em todos os aspectos. Aspectos financeiros, relacionais, saúde, comportamento, sexualidade, enfim. Entre em contato com a gente, pode ser, anota aí o nosso telefone e simplesmente você liga em horário comercial e nós vamos enviar para você. Pegaremos os seus dados, faremos o seu cadastro e você vai receber em casa. O nosso telefone é o 0 mais a operadora que você usa, o DDD 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Ou pode ser por WhatsApp, se você preferir, é mais fácil para muita gente, não é? Então, salva aí o nosso contato, 12 98244 4449, 98244 4449. Manda uma mensagem assim, Darleide, quero receber a revista Entre Família e nós vamos mandar para você de presente. Depois você não diz assim, mas ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão, eu não sabia o que fazer. Estou aqui te ajudando, nós estamos aqui te ajudando. Obrigada a você que já tem pedido a sua revista, tem posto em prática e obrigada por nos contar, compartilhar também que diferença tem feito na sua vida. Hoje nós estamos falando sobre o impacto das telas no desenvolvimento, na saúde mental das crianças, de todos nós. Sabe, os meus convidados de hoje, ele é doutor em psicobiologia. Ela é doutoranda em educação. Já está tudo pronto, só falta fazer a última apresentação, a defesa agora no mês de fevereiro. Fica tranquilo, então já é doutora, com certeza, gente, porque o trabalho está bem feito. Bom, tem gente perguntando aqui
algo que já dissemos, mas sempre fica aquela duvidazinha, e aí foi a cerejinha ali que faltou para irmos para o intervalo, Adalto. Como saber a idade e tempo corretos para o uso das tecnologias? Ótima pergunta. É boa, Thalita, essa pergunta? Excelente. Vai lá, Adalto. Bom, isso varia um pouco de escritor, de psiquiatra, né, para psiquiatra. Tá. Alguns têm estimativas diferentes. Mas, em geral, esse autor francês que a professora Thalita citou, Michel Delis. ele diz o seguinte, que do 0 aos 6 anos, nada de telas. Nada de telas. Nada. Em 2010... Nem TV. Ok. Em 2010, lembrei disso, um repórter do New York Times perguntou para Steve Jobs se os filhos dele haviam gostado do iPad. Ele respondeu, meus filhos não têm iPad. Na minha casa, Nem nós Bill controlamos a tecnologia. Bill Gates também não, Thalita? Não. Antes dos 14, não. Uau. Então, nós já sabemos que os grandes executivos das empresas famosas de tecnologia cerceiam e não deixam seus filhos pequenos utilizarem as telas. Dos 6... E nem as escolas do Vale do Silício. Sim, elas têm programas... Por que será, né? Por que Pois será? é. Dos 6 aos 12, o ideal seria no máximo meia hora. E aí, eles estão fazendo estimativa com todas as telas. Não é só TV, só smartphone. Tudo, no máximo, meia hora de exposição. A partir dos 12 anos, 1 hora no máximo. Os estudos têm mostrado que, a partir de 2 horas diárias de exposição a telas, os grandes problemas mentais psicológicos estão aparecendo. A ansiedade, depressão, aumento de suicídio são relacionados com 2 horas ou mais. Nos Estados Unidos, o americano, eu acredito que no Brasil não deve ser muito diferente, mas como as pesquisas, a maior parte são feitas lá, o americano hoje, em média, por dia, entre todas as telas, 8 horas e meia. No Brasil também. Há estudos já no Brasil, 7 horas, 8 horas, entre adolescentes. E realmente as pesquisas se concentram mais nesses países, mas já há um instituto canadense que, em parceria com a Sociedade de Pediatria Canadense e Americana, estabeleceram uma tabelinha e celulares. Antes dos 13 anos, nunca, jamais. E televisão só a partir dos 6, 7 anos, mas sem nada de violência, sem programas. Então, vários estudos distintos, mas se nós formos lembrar, recentemente houve uma notícia divulgando que na China, o governo chinês está proibindo os jovens com menos de 18 anos de acessarem internet e telas, e a partir dos 18 anos, apenas 1 hora e meia por semana, porque eles perceberam que as crianças estão ficando, como você falou, emburrecidas, fracas, sem força de vontade. Então, o governo chinês aboliu o uso de telas e internet antes dos 18 anos. Darleide, as crianças americanas de 8 a 12 anos têm se exposto a telas por, em média, 4 horas e 45 minutos por dia. 8 a 12. 8 a 12. Isso equivale a 2 anos letivos, ao tempo de 2 anos letivos, em um ano. E há uma pesquisa que fala sobre cada 1 hora em contato com as telas, quando a gente fala em telas, é a tela de entretenimento. Não é só internet, é Netflix, séries, jogos, videogames, a gente está colocando nesse pacote. 15 minutos a menos de sono, cada 1 hora, 15 minutos a menos de sono. Então, principalmente a perda de sono, distúrbios de sono tem se agravado muito entre crianças. E a gente sabe que os hormônios que trabalham o desenvolvimento, o crescimento saudável atuam à noite. Né? Então, é como se fosse um efeito dominó. Né? Prejudica o sono, prejudica o desenvolvimento natural, normal, distúrbios hormonais. Então, hoje já há consequências físicas
relacionadas ao uso excessivo de telas, obesidade infantil, o aumento de obesidade infantil, e aí sim, nos Estados Unidos, 1 a cada 3 crianças com problema de obesidade, no Canadá, 1 a cada 4 crianças com problema de obesidade. Aqui no Brasil não existe ainda estatísticas sobre isso, mas há um aumento significativo de obesidade entre as crianças, né? Então, consequências físicas do uso excessivo. Com relação ao sono, 1h30 antes da pessoa dormir, não só a criança. Antes de dormir, 1h30 antes, nenhuma tela mais. Esse é o ideal. Queridos, você observou rapidamente aqui que Steve Jobs, Bill Gates, eu não lembro o nome desse que fez o Facebook. Mark, né? Mark Zuckerberg também. Também. Você pensa assim, os grandes empreendedores, os grandes nomes, os caras que dominam a massa ou as massas, eles não permitem que os seus filhos façam uso daquilo que eles usam para nos vender e para nos manter presos a eles. Por que será? Você já assistiu um documentário na Netflix chamado a respeito desse tema, chamado Dilema das Redes? O dilema das redes é uma revelação. Se você parar para assistir, você vai entender ainda mais profundamente o que nós estamos dizendo aqui. É muito sério, muito sério. Doutora Adalto, você ia comentar? Eu te interrompi, não, né? Não, Estou tão atento ao que você... Eu achei tão lindo. Vocês viram o que estava acontecendo agora há pouco? Um ping-pong. Ele falando, ela falando, o pensamento engatilhado. Que coisa... É um privilégio. Vocês não sabem, para a gente que trabalha na TV, para a gente que produz diariamente, semanalmente, encontrar profissionais de tão alto nível como os convidados que nós recebemos aqui. E vocês hoje nos dando esse privilégio de trazer com tanto carinho, com tanto amor, essas informações que é produto de muita pesquisa. São pesquisadores, são doutores, são pessoas que se debruçam anos e anos sobre um material denso e eles vêm aqui com o maior cuidado, vocês precisavam ver, eles discutindo qual a linguagem, qual a melhor forma de a gente entregar para não ficar uma linguagem técnica. Tem muito amor envolvido aqui, viu? Tem oração, tem disponibilidade, eles não moram aqui pertinho, não. Eles moram longe daqui, depois de um dia de trabalho vem, isso aqui é interesse, dê atenção a isso, dê valor a isso, tem amor envolvido, tá bom? Obrigada, viu? Privilégio ter vocês aqui. Darleide, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Esse autor que o Adalto citou, que fez esse livro famoso, né? Repete o Michel Desmurger, que é francês o nome dele, né? Ele afirma o seguinte: há muito conteúdo, há muita pesquisa já comprovando esse lado negativo do uso das telas. Porém, da mesma forma como ocorreu ou ocorre com o fumo, com o açúcar, a indústria que produz paga bilhões de dólares para que cientistas digam que não é verdade isso que está sendo comprovado, porque eles têm interesse de comercializar. Então, eles dizem assim, não é bem assim, há muito ganho nas telas. E, de fato, pela tela, uma criança pode ler um livro. Pela tela, uma criança pode receber uma aula de reforço, um tutorial para tirar dúvidas. Porém, o fato é que a criança não escolhe fazer isso pelas telas, ela escolhe o entretenimento. E o que faz mal é o entretenimento. Entendi. É o uso da tela para entretenimento. É isso que faz mal. Então, ele adverte, há muita coisa escrita sobre isso, porém não se divulga, não se fala, por isso a importância desse programa, porque não é comercializável, né? Então, também há o contraponto dizendo, não, olha só, na pandemia as escolas não sobreviveriam se não fosse pelo uso das telas. É fato. Porém, há perdas, e isso tem que ficar claro. Sobre isso, gostaria de complementar. O que acontece é que algumas coisas, quando você pega jovens, adolescentes que utilizam muito videogames, internet, algumas áreas do cérebro de fato são estimuladas e têm ganhos. Então, por exemplo, a questão de você conseguir escanear o texto com rapidez.
selecionar informações. Isso os jovens dessa geração da internet são muito melhores do que nós. A questão também da relação visomotora, acuidade visomotora. Como você utiliza o joystick, o mouse, tecla. Então, isso também é desenvolvido. A questão é que no nosso cérebro, quando você deixa de utilizar algumas áreas para algumas funções, os neurônios que ficam inativos, eles são reclamados pelas novas funções daquilo que você passa a fazer. Então, você começa a direcionar essas mesmas redes sociais, redes neurais, que antes davam conta de outras habilidades, começa a ser requisitada para esse tipo de desenvolvimento. Então, você tem ganhos, só que o que você perde é muito maior do que o que você ganha. Entendi. Thalita, como que faz então para os pais e mães ali que já enfrentam dificuldades com os filhos? Tem uma mãe dizendo aqui, por exemplo, que ele tira boas notas na escola, mas ela tem percebido uma mudança muito drástica de comportamento, ele tem se tornado realmente mais agressivo, recluso, não quer conversar, fica no quarto. E a gente sabe que a dinâmica das famílias não é muito simples por conta de demandas de trabalho, atividades. O que você orienta as famílias quando percebe ou para evitar, obviamente que evitar vai ser sempre melhor, para reorganizar a família e no cuidado com o uso das telas? Bem, como a gente pode colocar em 3 frentes, né? Os prejuízos na questão do desenvolvimento do cérebro, da mente, no físico, no corpo, perdas também, como a gente citou, a obesidade, a perda do sono, e também no social. A criança não quer mais sair de casa, a criança não quer mais sair do quarto, ela quer ficar ali. Então, para você... E aí eu vou tratar mais na questão do uso excessivo. A criança que usa de forma excessiva, ela já está viciada. E a gente chama de nomofobia, essa angústia que a criança e o jovem e o adulto têm quando lhe é tirada a tela, quando lhe é tirado o celular, quando lhe é tirado a tecnologia, né? Então, isso é uma doença, é viciante. Como que eu vou agir como pai, como mãe, para tirar esse vício? Por vezes é necessário intervenção profissional. E, Darleide, o mesmo medicamento que se usa para vícios em drogas ilícitas, se usa para vício em internet. E já há profissionais especializados em tratar vícios dessa natureza em crianças, em jovens, em adultos que não conseguem mais se desligar, porque muitos ficam tão reclusos, deixam de ter até cuidados pessoais, banho, alimentação, não é? Em função daquilo. Bom, para as famílias, o que eu diria? Em primeiro lugar, os estudos também mostram que criança nenhuma troca ficar com o celular quando tem afago e carinho dos pais. Então, o afago, o carinho, a atenção, o tempo junto, eles preferem do que o celular. Assim diz a doutora Chris Howan, que é terapeuta, pediatra que trabalha com crianças viciadas em internet. Então, primeira coisa, o que está acontecendo na minha família que permite com que meu filho, qual a causa? Nós temos que encontrar a causa, que faz com que meu filho prefira o celular do que estar comigo. Então, os estudos mostram que, se há um bom relacionamento com os pais, eles não vão preferir o celular. Se há tempo de qualidade, com afago, com carinho, com atenção, olho no olho. Não é, de repente, eu tentar tirar meu filho do celular e levar para passear comigo se eu nunca fiz isso antes ou se isso não é hábito familiar. Então, substituir de forma correta, ir tirando aos poucos, né? Ele já está usando 8 horas, tá bom, filho, 1 hora você vai ficar comigo, nós vamos fazer isso, nós vamos jogar em família, nós vamos ter aqui um jogo de tabuleiro, nós vamos ter aqui uma atividade lúdica, ou nós vamos ter leitura de livros infantis juntos. Então, para eu tirar, eu tenho que substituir. Agora, 2 coisas que eu recomendaria às famílias que são fundamentais, inclusive para a restauração do cérebro. Nós dissemos que há um afinamento do córtex cerebral, mas você consegue voltar e restaurar se essa criança estudar um instrumento musical. Então, o estudo da música faz com que haja restauração daquilo que foi perdido.
primeira dica, se tem condições, coloque seu filho para estudar um instrumento musical. Segunda dica, atividade física, esporte. Atividade que gaste energia, que coloque toda essa necessidade, né, que a criança tem de desenvolvimento físico e, ao mesmo tempo, de disciplina que o esporte garante, né, para a gente, de controle de tempo, enfim. Então, seriam 3 dicas, né? Primeiro, a substituição com algo que dê prazer e que seja feito coletivamente em família. Restauração deste vínculo, desse relacionamento familiar perdido pelo uso excessivo das telas, porque o uso excessivo de telas tira o convívio com pessoas, tira o prazer de estar em família, o prazer de conviver e de interagir, né? Música e atividade física são remédios que nós podemos fazer, mas não tenho a percepção de que pode ser necessário a intervenção profissional de um especialista em curar vícios, porque por vezes já está no nível de um vício, de uma doença. Mas tem o que é do profissional resolver, ajudar, auxiliar, e tem o que é da família decidir o que precisa ser melhor organizado ali para que haja o desenvolvimento dessa relação afetiva que muitas vezes está se perdendo e ficando só no lugar de, não, tem comida, casa, tem conforto, vai para a escola, faz isso, faz aquilo outro. A gente está falando de afeto, carinho, presença, amor, colo, beijo. Sabe essas coisas de antigamente? Antigamente a gente beijava, né? Antigamente a gente abraçava. Doutora, agora, caminhando já para o fim do programa, e eu fico assim, gente, me dá mais 1 hora para conversar com eles, mas o que dizer também sobre esse impacto no que diz respeito a essa atuação toda no cérebro e a sua relação com a espiritualidade? Existe algo nesse sentido a ser entendido? Sim. Antes eu queria só complementar a fala da professora Thalita. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não é só a criança. Todo ser humano, a família precisa ter mais experiências reais e menos experiências virtuais. Esse é o grande X da questão. Tá? Uma escritora norte-americana, Jean Twenge, ela escreveu esse livro aqui. Vou mostrar para que você possa conhecer. A Thalita falou sobre pesquisas longitudinais. O que ela fez? Ela teve acesso a dados, questionários, de mais de 11 milhões de pessoas. Desde da geração dos boomers, 1950, os Estados Unidos têm essas pesquisas, eles fazem isso há muito tempo, até a última geração, a nossa geração. Então, você passa pelos boomers, geração X, millennials e agora centennials, geração Y. E o que ela faz? Ela pega em todas as áreas, ela compara a diferença de comportamento das gerações. E qual é a conclusão que ela chega em relação a essa geração, os adolescentes e jovens de agora, da geração centennials? Eles estão, por estar tendo mais experiências virtuais do que reais, eles estão ficando em casa mais tempo, resistindo a crescer, resistindo a entrar no mercado de trabalho, muito preocupados com segurança. Eles exigem, inclusive, da universidade, quando eles vão para a universidade, exigem que a universidade tenha uma atitude protetora. Eles têm dificuldade de se relacionar com ideias diferentes. Atualmente, há um cancelamento de palestras nas universidades americanas que, assim, o número aumentou demais, porque os alunos universitários, quando não concordam com o palestrante, pedem para que seja cancelado e a universidade cancela o palestrante. Então, essa geração está ficando mais tempo em casa, resistindo a entrar na fase adulta. E quanto mais tempo nos celulares, entretenimento nos celulares, especialmente os smartphones, a partir de 2010, o boom dos smartphones, eles se sentem cada vez mais sozinhos, quanto mais tempo ficam nos celulares. Você está em rede social, mas quanto mais tempo em rede social no celular, maior a sensação de solidão. Com isso, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, automutilação, suicídio. A falsa identidade que projeta nas mídias, nas redes, né? Mas a pergunta dela, Mano... Com relação à espiritualidade, eu vou terminar com isso. Isso eu quero dizer olhando para o telespectador. Fique à vontade. Para que você possa entrar em relacionamento com Deus, para que você possa ter comunhão com Deus, o que é que você precisa?
Você precisa de um cérebro contemplativo. Você precisa de um cérebro que consiga abrir a palavra de Deus e, às vezes, num versículo único, penetrar na profundidade do que Deus está tentando lhe dizer. É assim que a gente se comunica com Deus. Quando o seu cérebro, a partir da tecnologia, é treinado a ser distraído, é treinado a correr por informações sem se aprofundar em nada, esse cérebro se torna um cérebro ansioso e distraído. Eu pergunto, será que é possível um cérebro como esse entrar na profundidade do texto bíblico para poder se relacionar e receber a mensagem que o Criador, que o nosso Deus quer nos comunicar? É possível esse tipo de comunhão? Cada vez mais as pesquisas estão mostrando que não é possível, porque os nossos cérebros estão sendo treinados para a não contemplação, para não nos determos, não nos aprofundarmos. Não é um cérebro que pensa de forma calma, mas é um cérebro que está sedento por coisas, informações rápidas, fragmentadas. Então, o que é que a tecnologia está fazendo? Eu tenho certeza, Darleide, que isso faz parte de um plano, né? Eu tenho certeza que há um plano para que a gente tenha esse tipo de mente, de cérebro que a gente tem hoje, para que a gente perca a habilidade, a capacidade de acessar o Criador em comunhão, porque o nosso cérebro simplesmente não tem mais conexões formadas para esse tipo de pensamento profundo, contemplativo, para esse tipo de comunhão. Então, esse é o impacto na espiritualidade. Ela acaba, a gente não tem mais interesse na Bíblia, a gente não consegue mais meditar. Então, você escuta a lição, você lê rápido uma meditação, sai de casa correndo, está tudo certo. Não há tempo para o cérebro poder se debruçar sobre as verdades e receber a palavra de Deus como uma comunicação, de fato, transcendental de Deus com o nosso cérebro. E ainda que você tenha tempo, você não tem a capacidade contemplativa. Perdeu a habilidade. Você não compreende, você lê e tem dificuldade de assimilar, a cabeça começa a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes eu mesma não me deparo ali, eu tenho tempo, eu tenho a disposição, mas aquilo parece que está já ligado no 220 lá, o que a gente... Então, é realmente um fato que os adultos também estão reconhecendo, não é? Que há o Nicholas Carr, que escreveu aquele livro... A influência da internet no nosso cérebro, né? Que a internet está fazendo com o nosso cérebro. Ele fala sobre isso. Ele reconhece a dificuldade que ele, quanto adulto, tem. Então, um cérebro em formação como o da criança, imagina como não é muito mais sério e acentuado. Se nós adultos, que já temos um cérebro formado com uma série de habilidades já desenvolvidas ao longo da existência, temos essa dificuldade, imagine então um cérebro em formação, uma criança, quanto não. Eu diria de outra forma, Deus não consegue mais se comunicar com o cérebro que nós estamos moldando hoje em dia. Que tem sido modificado em sua estrutura, né? Em sua formação, ou seja, o que o Criador fez, a estrutura do Criador já não é, já fazemos questão, melhor, esse sistema no qual nós estamos inseridos vai destruindo aos poucos aquilo que fora até então a imagem e semelhança de Deus, ou seja, as digitais do Senhor têm sido apagadas. Meu Deus. Obrigada, viu? Muito obrigada. Prazer recebê-los aqui, sermos instruídos, alertados mais uma vez, de maneira tão séria, tão embasada, e especialmente porque são pessoas que servem com o intuito de fazer as pessoas se conectarem especialmente ao Criador. Tem gente aí de casa mandando mensagens aqui para a gente agora, perguntando se eu e a Thalita somos irmãs, porque nos acham muito parecidas. Não é novidade, porque até na rua ela já foi confundida, especialmente quando o meu cabelo está mais parecido com o dela. Mas eles dois é que são irmãos. Doutor Adalto e doutora Thalita é que são irmãos de sangue. Bom, meus queridos, obrigada. Não tenho mais tempo, mas foi um prazer imenso recebê-los aqui hoje. Obrigada. Deus os abençoe. Foi um prazer. Também agradeço. Obrigada, meus queridos.
Deus os abençoe ricamente. Agora conversem como família, planejem, busquem ao Espírito Santo para que ele lhes oriente sobre o que devam fazer. O que será agora? E a partir de agora, como cuidar, como lidar com os seus filhos e toda essa tecnologia que também nos é favorável? Busquem o Espírito Santo, clamem pelo conhecimento dado pelo Espírito do Senhor e que Deus os abençoe. Até a semana que vem. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Grandes foram as mudanças que a sociedade passou ao longo de sua história. Da descoberta do fogo à tecnologia, todas as revoluções causaram grande impacto na sociedade, alterando não somente o comportamento, mas também a forma como nos relacionamos com quem somos. E em novembro de 1859, a história da humanidade seria transformada para sempre. Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, que para muitos representou a independência científica para explicar a vida e sua variedade, sem a necessidade de utilizar um criador. Desde então, escolas que não são religiosas somente é comum nas salas de ciência ensinar teorias como Big Bang e evolucionismo, excluindo completamente teorias como design inteligente e o próprio criacionismo. A crença no relato bíblico de que Deus teria criado a vida no planeta em apenas 6 dias é até hoje ponto de debate entre educadores e cientistas. No entanto, em escolas confessionais, o criacionismo é ensinado aos alunos. E a pergunta que fica é: pode a teoria criacionista ser considerada uma teoria científica? Hoje eu vou relembrar a minha infância. É dia de voltar para a escola. Quero entender como funciona o ensino sobre as nossas origens no meio escolar. Então, quando eles vêm e dão para vocês essas duas opções assim de evolução e conhecimento, acaba que você conhece e você consegue tirar a sua própria opinião daquilo ali. Uma se baseia na ciência e a outra na fé e na religião, independente do que acredita-se. Uma coisa é teoria evolutiva, teoria científica. O criacionismo, ele é, de certa forma, está mais relacionado a crer. Mas será que criacionismo é realmente só religião? Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Daqui a pouco, no Origens. Desde que a teoria da evolução foi publicada por Charles Darwin em 1859, grande parte dos cientistas adotaram a teoria como a que melhor explica as alterações sofridas pelas espécies de seres vivos ao longo dos anos. A ideia de que Deus teria nos criado prontos e à sua imagem e semelhança deu espaço à teoria da evolução. Basicamente,
o texto que Darwin escreveu em 1859, que em resumo é basicamente a seleção das espécies, né? A evolução das espécies, você tem lá um nome que é bastante comprido em inglês, né? Mas basicamente essa obra lhe deu fama, lhe deu a imortalidade, lhe deu cadeiras em circuitos fechados de ciência e se tornou, em pouco tempo, um paradigma. Foi na sua visita às Ilhas Galápagos, a bordo do navio HMS Beagle, que Darwin pôde observar em diferentes ambientes animais com características distintas. Essa observação, aliada a uma série de novas ideias da época, deram a Darwin forças para publicar seus textos. O século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. O século XIX é o século da história, por exemplo, dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, das grandes histórias documentais. É o século da arqueologia, é o século da biologia, é o século que vai ver o despontar da psicanálise, enfim, que vai encontrar o apogeu no século XX. Ou seja, é o século em que efetivamente a ciência passa, entre aspas, a supostamente destronar a teologia, enquanto talvez possa usar o termo modelo para explicar o mundo. Entre esses modelos estão teorias como o Big Bang, que entende que o espaço-tempo surgiram a partir de uma explosão que liberou uma grande quantidade de energia. E tal como o Big Bang, outras teorias foram surgindo a partir das ideias de Darwin. Por isso, hoje eu vou visitar duas escolas. Um colégio que não é religioso e não tem em sua disciplina de ciências o ensino da teoria criacionista. E também o colégio adventista, que ensina tanto nas aulas de ciência como de religião o criacionismo. Agora mesmo estou chegando num colégio que não é religioso para conversar sobre teorias científicas e também para saber se os alunos já ouviram falar de criacionismo. E eu percebi que antes dos alunos, eu quero conversar com os professores deles. Qual a importância, na sua opinião, de poder ensinar teorias como evolução, o Big Bang? A escola, ela não é inimiga de nenhuma teoria, né? Por lei, o Brasil é um país laico, nós podemos sim trabalhar duas versões ou as tantas outras versões da origem do mundo, certo? E é importante porque há uma diversidade de crenças, há uma diversidade de formas de ver o mundo e a sua concepção. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que tudo que está no currículo de ciências é, de fato, uma teoria científica. Então, são teorias científicas embasadas, né? E, por conta disso, é importante a gente saber por quê. Porque, de certa forma, é como que a gente entende por que somos e onde estamos, né? No fato científico, nesse caso, né? Mas será que os alunos compreendem esse fato científico? Bom, eu vou descobrir isso e muito mais. O que vocês entendem por evolução, ou teoria da evolução? Evolução ou teoria da evolução seria qualquer tipo de mudança, né, que ocorre em uma determinada espécie ou um determinado tipo de família de primatas ou bactérias. Júlia, o que você entende por teoria da evolução? Evolução, no que eu vejo, são mudanças e que todos os seres vivos que existem teriam um ancestral em comum de muitos tempos atrás, e que por mudanças a gente é como a gente é e os outros seres vivos são como eles são, tipo as plantas, os animais. Quais outras teorias vocês também aprendem aqui no colégio? Lamarck e Wallace, né, que o Wallace é a complementação de Darwin para mais moderna, assim, além do Big Bang. E eu decidi fazer essas mesmas perguntas para os alunos do colégio adventista. O que você entende por evolução ou teoria da evolução?
houve a explosão, chamada de Big Bang, e depois os seres que sobraram no nosso planeta, eles começaram a evoluir até chegar ao ponto que estamos hoje. Quais são as teorias que vocês aprendem aqui na escola? Evolucionismo, criacionismo. Por aí não veio o design inteligente também? Sim, veio design inteligente, religião. Quanto tempo você já vem ensinando como professora de biologia? Então, são 15 anos nessa função. E como é para você ter que ensinar uma coisa, uma teoria que você não acredita? Isso deve entrar um pouquinho em conflito. Até os alunos também devem ter perguntado, professor, o que você acredita? Porque quando a gente é aluno, sempre pergunta, quer saber o que o professor pensa? Sim, a primeira coisa, né, que ele já pergunta, fala, mas professora, você é adventista, não é? Falo, sou, então você não acredita, né? Falo, não acredito, eu sou criacionista. Aí eles sempre vêm com essa questão, mas é difícil? Eu falo, é difícil, né, você passar uma coisa que você não acredita, mas como é uma teoria, né, que foi proposta e ela cai muito em provas em vestibular, a gente estuda assim, gente, como uma teoria. Qual é a sua opinião sobre o ensino do criacionismo nas escolas? O que eu acredito é que a gente não consegue comparar a teoria da evolução com o criacionismo. São duas coisas totalmente diferentes. A gente não pode, né? Uma coisa é teoria evolutiva, teoria científica, baseado em fatos e tudo mais. O criacionismo, ele é, de certa forma, que está mais relacionado a crer. E longe de ser um absurdo, em minhas viagens tenho percebido que esse é um pensamento muito comum no meio científico. E por isso eu fiz uma visita a um amigo, o Dr. Marcos Costa, presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Uma pergunta que acaba sempre recorrente é se criacionismo é ciência ou religião. As pessoas às vezes nos acusam de querer fazer ciência com o criacionismo porque eles dizem que a base do criacionismo é a Bíblia e, portanto, ele deve ser tratado no âmbito da religião. Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Portanto, nesse sentido, ele é científico. Veja que na narrativa de Gênesis, no capítulo 6, nos é dito que a Terra foi destruída por uma grande catástrofe. Esta é a narrativa. E essa narrativa me permite elaborar uma hipótese, ou seja, se houve uma grande catástrofe, eu devo encontrar na natureza sinais dessa catástrofe e eu posso fazer uma pesquisa científica para buscar esses sinais. E existem vários cientistas criacionistas fazendo pesquisas como esta. Na região de Ica, no Peru, existe uma formação rochosa chamada Formação Pisco. E lá nós temos dezenas e dezenas de baleias fósseis, ou seja, os pesquisadores cientistas, criacionistas, foram a campo, partiram da hipótese de que houve uma catástrofe, pesquisaram essas baleias fósseis da Formação Pisco e concluíram que a melhor explicação para o seu soterramento é uma grande catástrofe. Portanto, aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa científica que foi feita com os melhores métodos da ciência e foi baseada numa narrativa bíblica. Qual é a importância de conhecermos mais a fundo o criacionismo? Conhecer o criacionismo nos dá uma perspectiva de propósito. Nós somos criados para quê? E por quê? Quando nós chegamos a responder essa questão através do criacionismo, nós entendemos qual é o nosso papel no universo. E depois do intervalo, eu vou questionar o ensino de teorias como o Big Bang nas escolas. Ele não é uma teoria porque não existem formas de comprovar cientificamente, dentro do método científico, que ele é verdadeiro. Entender a importância de se ensinar mais de uma teoria sobre a origem da vida. Para que o indivíduo possa, através do seu conhecimento e estudo, escolher qual tem um viés melhor para o que ele possa compreender sobre esse assunto. Mas e a lei? O que ela diz sobre o ensino do criacionismo?
Hoje o criacionismo, ele não é uma matéria de ensino obrigatório, mas também não é uma matéria cujo ensino seria proibido. O Origens volta já. Evolução ou criacionismo? Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Eu, Ana Lopes, jornalista e exploradora, estou visitando duas escolas, uma religiosa e outra não confessional, para saber o que os alunos pensam sobre a origem da vida. Houve a explosão, chamada de Big Bang, e depois os seres que sobraram no nosso planeta eles começaram a evoluir até chegar ao ponto que estamos hoje. E tem muitas coisas ainda que eu quero perguntar para eles. Agora mesmo eu estou numa escola para conversar com alguns alunos para saber o que eles entendem sobre as teorias de origem da vida. Entre elas, o criacionismo. O que você entende por criacionismo? Você vê ciência no criacionismo? O criacionismo, para mim, se tornou mais científico. Porque, geralmente, quando a gente cresce, quando a gente é pequeno, o que a gente escuta dos nossos pais é porque Deus quis, porque Deus quis. Então, o que eu acabei aprendendo foi o seguinte, de que Deus, ele criou sim o mundo e também criou todas as leis que temos no universo, e não uma coisa é separada da outra. Mas estudar em si o criacionismo, você descobriu que tem ciência por trás? Sim, tem muita ciência por trás. E você? A minha, desde quando eu conheci, já nasci na família que é criacionista e tal, então não veio muito esse impacto assim, de ter tanta ciência. Para mim foi a mesma coisa. E o que vocês acham se, por exemplo, o professor tivesse que ensinar, além do evolucionismo, também o criacionismo, tipo, como uma outra teoria? Eu acredito que são diversas áreas diferentes, mas que for pensar e estudar a fundo, uma liga a outra. Mas é uma ideia interessante, tipo, se a escola fosse para ensinar a gente isso, não deveria ter problema algum. Eu acho que não afeta, porque são áreas totalmente diferentes. Uma se baseia na ciência e a outra na fé e na religião, independente do que acredita-se. Professor, qual é a sua opinião sobre o ensino do criacionismo nas escolas? Bem, o ensino do criacionismo nas escolas, ele é importante se a gente levar em conta o contexto histórico. E, de maneira científica, eu não vejo o porquê. Então, é interessante no ponto de vista histórico, porém, para comparação entre o que é melhor, qual que é, não vejo o sentido de fato. Há algum tempo, né, tem esse debate no Brasil, né? Nós somos um país livre, um país laico. A nossa lei, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC, ela traz todo esse parâmetro de ensino das experiências religiosas, entender como diversidade, principalmente. Então, assim, a gente precisa conhecer para respeitar. E a educação no Brasil, ela traz essa possibilidade. E é sobre essa possibilidade de se ensinar criacionismo nas escolas que eu quero conversar com o Dr. Augusto, advogado que atua à frente de instituições religiosas. Doutor, as escolas têm autonomia para ensinar e estudar criacionismo? Tem sim. As escolas no Brasil, elas têm autonomia porque o direito ao ensino, ele é previsto na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, isso referente ao Brasil. E tanto a Constituição quanto a LDB permitem que as instituições de ensino definam a sua grade curricular. Hoje o criacionismo, ele não é uma matéria de ensino obrigatório, mas também não é uma matéria cujo ensino seria proibido. Por que os livros didáticos, normalmente, eles não apresentam o criacionismo ou qualquer outra teoria, só fica no evolucionismo? Uma das coisas que eu acho interessante é você ter outras teorias para que o indivíduo possa, através do seu conhecimento e estudo, escolher qual se agrada ou qual
tem um viés melhor para o que ele possa compreender sobre esse assunto. Poder de escolha? De escolha, porque nós temos esse poder de escolha, né? Nós como seres humanos. Mas eu acho que não existe pelo viés, né, dos grandes cientistas, dos cientistas que existem e fazem pesquisa, alguns deles, não todos eles, de alguns deles que colocam a teoria evolucionista como, entre aspas, como realmente uma teoria validada cientificamente. E não existe cientificamente, né, a validação dessa teoria. Então existe, pode ter evidência, mas cientificamente não existe. Mas o viés é um viés evolucionista. Então ele acha que o criacionismo é religião. E como religião, eu entendo que eles acham que seja algo diferente de ciência, então eles separam. Eu já acho o contrário. Ciência e religião, eles se completam. Professora Érica, você teve experiência de trabalhar numa instituição que não é religiosa? Sim, já tive. Como foi ensinar, no caso, o evolucionismo, né, sabe? Sim, eu ensinei para eles, né, a parte do evolucionismo e aí não cheguei a falar nada sobre criacionismo de início. Expliquei toda a teoria da evolução e não coloquei o meu ponto. E aí no final, depois que a gente terminou a aula de evolução, eu dou uma chamada de atenção para eles que essa não é uma teoria única. E aí até perguntei, né, para os alunos, vocês já ouviram falar sobre o criacionismo? Porque realmente no livro didático não tem nada falando sobre o criacionismo. Qual a importância de ensinar o criacionismo ou apresentar, no caso, teorias? Teoria da evolução está aí, é muito debatida, mas o criacionismo é pouco debatido. Então eu acho que eu estou contribuindo para que eles tenham um pensar diferenciado, para que eles tenham, né, uma visão mais crítica. Por terem que aprender várias teorias, vocês não ficam meio confusos na hora de vocês mesmos decidirem o que vocês acreditam? Eu acho que não, porque elas são bem diferentes uma das outras. Então, quando eles vêm e dão para vocês essas duas opções assim de evolução e conhecimento, acaba que você conhece e você consegue distinguir e você consegue tirar a sua própria opinião daquilo ali. E você, Arthur? Tenho a minha opinião formada sobre qual eu acredito, mas eu acho que o que acaba confundindo é porque no vestibular só cai o evolucionismo e o criacionismo acaba não caindo no vestibular. Então a gente precisa estudar o criacionismo, porque, como por exemplo, eu sou criacionista. Então eu estudo o criacionismo para eu ter uma base pessoal, mas eu também preciso estudar o evolucionismo para eu fazer uma prova. Interessante como a teoria publicada por Darwin ganhou força em todo o mundo. Mesmo que o evolucionismo tenha ampla aceitação, quando olhamos para o passado, você de casa, que tem me acompanhado nas minhas investigações, sabe que cientistas como Isaac Newton, Galileu Galilei e tantos outros que são reverenciados até hoje, acreditavam em um Deus como Criador. Além disso, outras teorias sobre as origens, mesmo não sendo amplamente aceitas, continuam sendo ensinadas sem qualquer questionamento. A gente costuma dizer que é um cenário. Ele não é uma teoria porque não existem formas de comprovar cientificamente, dentro do método científico, que ele é verdadeiro. Dentro do conhecimento científico que se tem hoje, as evidências apontam para isso. Mas isso é um cenário, porque não dá para se investigar exatamente aquilo que aconteceu nesse instante inicial. Por que então somente o criacionismo parece ser taxado como uma crença e não como uma teoria científica digna de ser ensinada? Eu acho que nós, seres humanos, temos o direito de escolher os caminhos que nós vamos percorrer. Então, vocês têm um caminho somente, tira esse poder de escolha. Então, o design inteligente, o criacionismo, outras teorias, a evolução, o evolucionismo, são importantes nós conhecermos para termos a capacidade de escolher o melhor para as nossas vidas, mediante o estudo racional, né, dessas teorias.
Semana que vem, vamos falar de um assunto muito interessante, a seleção natural. E aqueles que, num determinado ambiente, se adaptam melhor e procriam mais, tendo mais descendentes, esses seriam selecionados. E para isso eu vou para um lugar muito especial, o maior zoológico particular do Brasil. Primeiro erro que nós cometemos, não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falaram. Sim, todo mundo sempre falou, não é a mais forte que sobrevive, não. Aqui vamos entender na prática o que é seleção natural. Então, para a teoria da evolução, a seleção natural ela é uma força muito mais potente que os criacionistas. E descobrir a relação da seleção natural com o criacionismo.